Boa tarde, internautas. Meu nome é Luiz César Prodóximo. Hoje é Curitiba, 10 de agosto de 2014. Hoje será colocado no YouTube, naquele título, Quem a Copel foi e quem a Copel vem sendo, parte 18. Na parte de domingo último, parte 17, eu mostrei para os senhores uma denúncia que foi feita na Defensoria Pública da União, esta aqui. Hoje eu quero fazer um complemento sobre algumas situações que nós tínhamos visto já há um bom tempo e nós não falamos na parte 17. A data da denúncia. Prezado senhor, cumprimentando, informo que o PAJ número 2010-09-04172, instaurado em 22/11/2010. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que eu estou lendo essa data aqui, 22 de novembro de 2010. No rodapé da documentação, nós percebemos que aparece o nome da Superintendência da Distribuição Leste, aqui em Curitiba, e em outra página, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, Unidade Jurídica de Curitiba. Unidade Jurídica de Curitiba. Então, o jurídico da Copel tem participação nessas respostas que eu recebi da Defensoria Pública da União, certo? Além disso, num determinado momento, eles usaram capas de jornais para mostrar que eles estiveram referindo ao local, como esta capa de jornal aqui, onde aparece recado dado, que eu citei, que eu disse, que eu não sei que recado era esse, recado dado do que, para quem, soava meio que como uma intimidação, né? E eu pedi para os meninos que fazem parte dos 29 que capturassem aquela capa do recado dado, da tribuna, que é esta aqui. A data aqui é dia segunda, 6 de junho de 2011. Então, como nós não deixamos para depois, às vezes até a gente deixa por algum motivo ou outro, mas a gente sempre procura responder à altura das provocações. Então, esta aqui é a capa original da tribuna. Quando a gente vira aqui, nós fizemos uma arte. O recado dado para quem mandou aquela provocação para nós estamos devolvendo. Nós pegamos esta foto aqui, que é uma gambiarra da Copel encontrada em Curitiba, que mostra como é que a Copel vende energia elétrica, como é que a Copel distribui. Aqui tem uma cancha poliesportiva que poderia ter eletrocutado crianças, e é por isso que a Copel vem matando, de 2003 para cá, que é o período de investigação, vários paranaenses em vias públicas, até na roça, a Copel matou. Então isso aqui serve como recado dado. Aproveitando o recado dado, vamos mandar mais alguns recados para eles, certo? Aquela foto ali nada mais é do que essa aqui, ó. Olha que bonito. A viatura da Copel, a gambiarra. Estão vendo aqui, ó? Uma testemunha minha que acompanhou, é a primeira testemunha, a sobrinha da dona Maria Lili. Aquela senhora que teve em sua residência 2 faturas de energia, uma nome dela e uma nome daquele tal de Antônio, que ninguém sabe o que é. Vamos continuar com matéria de jornais, recado dado. Esse jornal aqui, Jornal do Estado, 3 de março de 2005, aqui mostra a história do apagão. Quando a gente abre o jornal aqui, tem a matéria, tem a primeira bandeira, certo? Lopel, Loucademia Paranaense de Energia. Já aqui, quando vocês puderem ler a matéria, vocês vão perceber que eu digo, lá em 2005, que a Copel era uma empresa que não tinha comando. Então é oba-oba, fazem de qualquer jeito, e a população do Paraná correndo riscos. Vamos continuar falando em matérias de jornais,
Recado dado. Gazeta do Povo, 29 de abril de 2007. Após passar um ano sem luz, eletricista monta exposição com falhas da Copel. 2007. Foi feita alguma coisa? O que foi feito não foi suficiente para evitar as mortes. Vamos continuar falando aí das denúncias. Para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei daquela denúncia da Defensoria da União 22 de 10 de 2010? Esse jornal aqui, Tribuna, que eu vou mostrar para os senhores, quinta-feira, 25 de 11 de 2010. 3 dias após eu ter entrado com denúncia na Defensoria Pública da União, denunciando a ANEEL que não fiscaliza, olha o que aconteceu aqui, ó. Acidente, presidente da Copel morre em acidente. Ronald Tadeu Raviduri. Tá vendo aqui? Vamos continuar com o recado dado. Essa data da resposta que eu vou mostrar para os senhores é do dia 6 de dezembro de 2010, depois da morte do Raviduri. Só que antes, foi antes a denúncia. Eu denunciei para a Ouvidoria do Estado, eu já disse que é aquela secretaria que não serve para nada, que a Copel tinha motorista que não sabia dirigir. Só que a denúncia foi em 2009. E eu não cobrei resposta do protocolo. Eu só fui cobrar a resposta depois da morte do presidente. Então, aqui, eu até coloquei o título Barbeiro ao Volante, aqui, eu vou tentar ler, protocolo 37.21.50.27, referente à reclamação abaixo descrita. Descrição incluída em 6 de agosto de 2009, às 17 horas, 39 minutos e 30 segundos. Aí tem um número aqui, que é um código CO, que eu não sei o que significa isso. Senhor César, fone 41-3354-2634, reclama que no dia 4 de 8 de 2009, em frente ao motel Êxtase, veículo da Copel da marca Iveco fez a conversão irregular na pista, em torno de 16 a 17 horas, oferecendo risco aos demais veículos. Cliente não soube informar outra identificação do veículo. Após várias pesquisas e por falta de maiores dados, placa ou prefixo do veículo, não foi obtido sucesso, não foi conseguido identificar nem o veículo, nem o condutor, causador da referida irregularidade no trânsito. Como a Copel é uma empresa que preza muito pela segurança, imagina se não prezasse, hein? Tanto de seus funcionários como de terceiros, agradece a informação, informa com a SUF, segurança e comportamento no trânsito e itens de destaque em todas as reuniões de segurança. Quanto à resposta questionada do referido protocolo, informa que a mesma foi processada e cadastrada, conclusão conforme abaixo, 27 de outubro de 2009. No local transitam diversos veículos da Copel e sem a identificação não é possível tomar nenhuma providência. A GSFD, que é a Agência Santa Felicidade, 27 de 10 de 2009. Permanecemos à disposição do atencionamento do vendedor da Copel. Pois é, senhores, eles já me conheciam nesse período. Então eles deveriam ter chamado a atenção de todos os funcionários para que procurasse dirigir conforme é a exigência de trânsito. Não dirigindo de qualquer maneira, como aqui foi, que eles fizeram uma conversão à esquerda em rodovia, eles ficaram no centro da pista sinalizando para a esquerda. E o correto é você ficar do lado direito, parado, sinalizando para a esquerda, e quando não vir veículo de nenhuma ponta da rodovia, você faz a conversão. Só que eles brincam. E sabe o que aconteceu na sequência? No dia 1º de abril de 2013, o ano passado, no mesmo lugar, novamente o veículo da Copel fez barbeiragem, só que às vezes eles fizeram na minha frente. E eu vi o veículo, eu vi o número, o prefixo. Eu passei para a Copel. A Copel depois retornou dizendo que chamou a atenção do referido motorista. Só que não era chamar a atenção apenas daquele motorista. Chama-se a atenção de todos os motoristas. Só que eles brincam. Sabe o que aconteceu na sequência? 17 dias após o dia 1º? Tá, 18 de abril.
eles foram cortar a energia elétrica de uma unidade rural em Congonhas e simplesmente eles passaram com o caminhão em cima de uma criança de 2 anos e eles mataram a criança. Então a gente está cansado de denunciar e eles ficam brincando. Vou dar mais uma amostra para os senhores, recado dado. Em 24 de agosto de 2010, vejam a data, 24 de agosto de 2010, eu pedi uma avaliação do presidente, na época, Ronald Tadeu Ravedutti, sobre a exposição Momento Copel, Crimes e Erros. Na verdade, eu quero fazer uma correção. O protocolo 8574-2010, que é esse aqui, ele é do dia 13 de agosto de 2010. Eu pedi a avaliação do Ravedutti. O Ravedutti estava vivo. Era o mês de agosto. 3 meses depois dessa data, ocorreu a sua morte lá na BR-116. No dia 24 de agosto de 2010, a avaliação do presidente, que é essa aqui. Olha o que eles disseram aqui. Em resposta à manifestação feita através da mensagem eletrônica de 13 de 8 de 2010 pelo senhor Luiz César Prodóximo à Ouvidoria Geral do Estado e repassada esta ouvidoria em 16 de agosto de 2010, a respeito da exposição Momento Copel, Crimes e Erros, mantida pelo mesmo, onde são mostradas irregularidades envolvendo a rede elétrica da Copel, informamos o registro do processo ouvidoria 3742 de 2010 para tratamento pela companhia. A respeito do assunto, cumpre-nos informar. Número 1. A Copel, em sua atuação junto à sociedade paranaense, na condição de concessionária do Serviço Público de Energia Elétrica, busca atender plenamente as solicitações efetuadas pela população, com observância dos ditames legais, técnicos e comerciais pertinentes. 2. O assunto tratado pelo manifestante é de pleno conhecimento desta companhia, sendo que existem mais de 100 de processos de ouvidoria abertos pelo mesmo, diretamente nesta ouvidoria, através da CEOG, através da ANEEL, aquela agência de Brasília, que não fiscaliza ninguém, desde 2004, tratando assuntos particulares e situações diversas encontradas na rede elétrica ou envolvendo outros consumidores. 3. Todos os processos abertos nesta ouvidoria pelo manifestante foram devidamente tratados, respondidos e as correspondentes irregularidades ou situações de risco relatadas, quando era o caso, foram devidamente verificadas e regularizadas. 4. Por outro lado, continuamos disponíveis a receber relato de irregularidades envolvendo a rede elétrica, sobretudo aquelas que possam apresentar representar situações de risco para indivíduos ou para a sociedade. Como esse esclarecimento, formamos o encerramento do processo ouvidoria 3742/2010, ouvidoria da Copel. Não é bem assim a história que eles contam aqui. Quando eu dei endereço, eles arrumaram. Quando eu contei histórias de EPI que eu dei endereço, a Copel tomou providência. Agora, realmente, eles não têm bola de cristal para descobrir tudo aquilo que eu denuncio. É por isso que a gente pede a campanha, que eles não fizeram. A Copel só mostra aquilo que é bonito. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, eu falei desta reclamação aqui. Vocês lembram que eu citei ladrões de energia elétrica? E que eu citei um caso que o consumidor ficou de 1988 a 2008, 20 anos com energia. Nesse período aí que o ladrão ficou 20 anos, foi o período que eu fiquei 398 dias no escuro, que a Copel errou e me deixou no escuro. Vocês lembram disso? Pois bem, vocês lembram que eu contei para vocês que tinha um consumidor que de 4 de fevereiro de 2008 a 23 de 11 de 2008, ele pagava R$19,78 na sua conta, que uma determinada pessoa reclamou para mim desses valores?
Vocês vejam bem, aqueles 19,78 para 6 pessoas dava proporcionalmente R$3 para cada pessoa. Então aqueles R$3, se fosse aplicado em cima da pessoa que denunciou este imóvel, a pessoa que pagava R$51 tendo 3 pessoas, ela pagaria, nessa proporção aqui, R$3 vezes 3 pessoas, 9. A minha casa, que foi usada como parâmetro, que eu pagava em torno de 38 para 2 pessoas, que dava 19 por pessoa, se utilizasse essa mesma proporção dos R$3 por pessoa, eu pagaria R$6. Hoje eu vou dar mais uma amostra para vocês do que nós descobrimos. Então vocês vejam aqui, senhores, eu apresentei um levantamento na denúncia, que era 24 de novembro de 2008, de um período de 4 de fevereiro de 2008 a 23 de 11 de 2008. Agora eu vou apresentar para os senhores uma continuação do consumo do local que tinha PI, que ele é do dia 23 de 11 de 2008 a 5 de fevereiro de 2012. Então vocês vejam só o que aconteceu. No dia 23 de 11, o medidor do consumidor fraudador era 31,21, a leitura, que estava registrado lá. No dia 5 de fevereiro, ele foi para 77,73. A diferença de 31,21 para 77,73 corresponde a 4.652 kWh. Essas informações que eu estou dando estão no histórico do ladrão. A Copel tem esse histórico, certo? Então vocês vejam, o período de 23 de 11 de 2008 para 5 de fevereiro de 2012 são 1.169 dias. Então, dividindo os 4.652 kWh por 1.169 dias, dá 3,98 kWh. Vezes 30 dias, dá 119 kWh. Ele tinha um consumo de 51 quilos. Ele praticamente dobrou o consumo, mas as pessoas eram as mesmas. Não poderia 6 pessoas consumirem apenas 119 quilos. Agora vamos ver o que aconteceu na sequência. Então o consumidor ele estava achando que estava pagando muito por 119 quilos. Então, do dia 25 de fevereiro de 2012 a 23 de novembro do mesmo ano, o medidor não registrou mais nada. Permaneceu 7.773. 292 dias, consumo zero. Aí nós fizemos aqui, eu digo ao pessoal que está comigo, fez um comparativo aqui. De 23 de 11 de 2012, porque em 23 de 11 de 2012 a Copel esteve no imóvel, a Copel pegou o PI, pegou a fraude, a Copel trocou o medidor. Até 24 de 11 de 2012, 13, um ano depois, foi 3.166 quilos. Vocês vejam, um consumo que era zero em 292 dias, passou em um ano para 3.166 quilos, correspondentes a 8,65 kWh por dia, vezes 30 dias, aproximadamente 259 kWh. Para 6 pessoas, 43 quilos por pessoa. Agora, os meninos pegaram uma data do meu medidor que não tem fraude. Meu medidor não tem fraude, eu pago aquilo que o medidor registra. Se a Copel fizer a leitura correta, eu vou pagar aquilo que está registrado no medidor. Então os meninos pegaram aqui, de 26 de janeiro, que é um pouquinho antes do dia 5 de fevereiro, até 27 de 11, que é 3 dias após a visita da Copel, a leitura em 26 de 1 era 7.989. Em 27 de 11 era 8.947. Que dá uma diferença de 958 kWh em 306 dias, que dá a média de 3,13 kWh por dia, isso na minha casa. Dá aproximadamente 90 kWh mês. Então vocês vejam, senhores, enquanto o consumidor, em 292 dias, o consumo dele era zero para 6 pessoas, na minha casa,
era de quase 1000 quilos, 958 kWh. Só que tem um detalhe. Após a Copel ter descoberto o PI, que essa unidade era monitorada, inclusive por funcionários da Copel que estão comigo, que ninguém sabe quem são, e eu não conto quem são. Então, num determinado momento, que foi dezembro de 2012, os meninos aqui fizeram o seguinte cálculo em cima da minha casa. Uma leitura de 89,47 para 90,88, dá uma diferença de 141 kWh, que dava uma média de 70,5 kg por pessoa. Então, a minha meninada aqui pegou a minha média de 70,5 por pessoa e jogou em cima do fraudador, que tem 6 pessoas. Então, eles teriam que ter um consumo maior que 420 kW. Só que, como nós sabíamos a leitura do medidor, os meninos perguntaram para mim por que lá está em torno de 259, sendo que no passado era mais de 1000. Eles queriam que eu explicasse para eles por que não batiam os valores aqui. A explicação que eu dei para eles era a seguinte: essa unidade que fraudava, eles não estavam acostumados mais a pagar a fatura de energia. Então eles não tinham controle do consumo. Então o que eles fizeram? Eles tiveram que reaprender a usar a energia. Só que os meninos aqui não ficavam convencidos, porque 259 da unidade fraudadora para 141 para mim, alguma coisa não batia. Eu falei, claro que não bate. Porque esses 259 que o medidor está registrando, eles estão utilizando um outro imóvel para descarregar consumo. Aí os meninos não entenderam o que eu quis dizer. O que eu estou querendo dizer? A Copel ela vai fazer um acompanhamento do consumo com o medidor novo para fazer a cobrança do PI. Então, eles provavelmente sabem disso, o que eles fizeram? Eles vão apresentar um consumo mínimo, 259 mais ou menos, nesse medidor deles, só que eles utilizam um outro imóvel que a gente não sabe onde é, para ter lá um outro consumo. É claro que lá no outro imóvel a conta vai subir. A gente não sabe onde é esse imóvel, mas é a única explicação que tem aqui. Agora vocês querem ver uma coisa? Quando a gente volta na denúncia, eu apresentei uma listagem do que tinha no imóvel: um aquário, chuveiro elétrico, computador, esmeril, estabilizador de voltagem, freezer, forno elétrico, micro-ondas, enceradeira, impressora, máquina de lavar roupa, máquina de secar, máquina de solda, máquina VAP, aparelho de som, barbeadores, extratores de suco, liquidificadores, batedeiras, geladores, depiladores, secadores de cabelo, televisores, ventiladores, carregadores para celular, mais ou menos 30 lâmpadas incandescentes e banhos, 6 pessoas, cada uma tomando um banho por dia, 6 banhos por dia, 3 vezes 30, 180 banhos. Então, senhores, como que um imóvel que tem toda essa quantidade de eletrodomésticos, que toma todos esses banhos, poderiam estar pagando R$ 19,78? Só que, senhores, que a história não para aí. Eu não sei qual foi o inteligente dentro da Copel que criou que o consumidor pode acessar consumo, fazer pesquisa em cima da sua unidade pela internet. Só que o inteligente criou uma senha. E eu cansei de avisar a Copel que esta senha ela está beneficiando infratores. Eu pesquiso da minha casa, também eu tenho que ter uma senha. Eu já disse que eu não preciso dessa senha. Quem quiser saber o que eu consumo, é só lá colocar meu endereço, aqueles que sabem, meu nome, apesar que não está no meu nome a conta, e pesquisar lá. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. Só que a Copel fez isso. Só que a Copel não fez apenas isso. Sabe o que a Copel fez? Essa unidade aqui que eu estou me referindo, que furtava energia, que a gente não sabe se a Copel sabia ou se a Copel não sabia, porque a Copel a gente não sabe. A gente está mostrando aí que é a Casa Mãe Joana, Locademia para a Energia. Então, os ladrões, eles tinham medo de serem pegos com a boca na botija. Então, eles ligaram para a Copel e pediram que a fatura de energia elétrica do imóvel fraudador fosse com um endereço diferente. Porque eles tinham medo que a conta deles caísse em mãos erradas.
Lá no começo, quando me contaram a história da fraude, a primeira coisa que eu pedi era que me colocassem a mão na fatura, localizassem a fatura. Nós não estávamos conseguindo. Aí eu chamei os funcionários da Copel, que eles acompanharam de início a fim, e pedi para eles que eu queria acesso no histórico de consumo, que eles tentassem descobrir um mecanismo para descobrir as informações que a gente precisava. Só que eles não poderiam deixar vestígios, que foram eles que conseguiram as informações, porque eu tenho que preservar o nome dessas pessoas, porque de repente eles podem ter sanções contra eles dentro da Copel. E nós estamos defendendo a Copel, nós não estamos atacando a Copel. Então nós usamos algumas artimanhas, que eu não posso dizer quais são, e nós conseguimos acompanhar o consumo do ladrão. Então o ladrão, ele se escondeu da Copel, mas ele não se escondeu de nós, porque nós sabíamos o que ele estava fazendo. E vocês lembram que eu relatei para vocês que a Copel foi num determinado imóvel, numa lan house aqui em Curitiba, e o cidadão acabou sendo preso? Esta história aqui. Por que a Copel não fez o que ela fez aqui na lan house com o consumidor? Por que não chamou a Gazeta do Povo, não chamou a polícia e não prendeu o consumidor? Sabe por que a Copel não fez isso? Porque a Copel tem um acordo com o ladrão. O ladrão é comparsa da Copel. Numa das próximas páginas, que eu vou dar o nome do ladrão, eu vou contar qual acordo que eles tinham. E neste documento aqui, que é daquela agência que não fiscaliza ninguém, da ANEEL, ele veio encaminhado para mim em 9 de janeiro de 2013. Senhor Luiz, reportamos-nos a sua solicitação referente à existência de ligações clandestinas na rede de distribuição de energia elétrica. No caso específico, a distribuidora informou que o local denunciado por Vossa Senhoria foi inspecionado, sendo encontrado algumas unidades consumidoras com consumo baixo, localizados próximo à residência de Vossa Senhoria. Informou ainda que entre as unidades consumidoras está a unidade, aí eu tive que tirar aqui, ó, foi passado em Rorex, nós tiramos os dados para que não se saibam quem sendo constatado o procedimento irregular. Quer dizer, a Copel pegou a fraude que tinha. Ressaltou que pegou a fraude, mas não trouxe a Gazeta nem a polícia e não prendeu o consumidor. Nas próximas páginas vocês vão entender por que a Copel não fez isso. Vocês vão entender por que a Copel não fez isso. Ressaltou que o processo de cobrança das irregularidades está em andamento na Copel. Adicionalmente, esclarecemos que a ANEEL acompanha os procedimentos adotados pelas distribuidoras no atendimento aos pedidos de serviço dos consumidores, sendo que as solicitações devem ser atendidas em prazo estabelecido pela legislação vigente. A ANEEL fiscaliza todas as empresas. Lá em Brasília eles fiscalizam? Não, eles não fiscalizam. Se fiscalizasse, eu não estaria há 11 anos denunciando a Copel. Anualmente, utilizando como indicadores as reclamações registradas no sistema de gestão de ouvidoria. E caso as reclamações referentes a um determinado assunto seja frequente, esta agência determinará prazo para a correção dos procedimentos operacionais. Finalmente, se as determinações não forem acatadas, será emitido um termo de notificação advertindo ou aplicando multa conforme a gravidade do problema detectado. Atenciosamente, Alex Sando Feiu, Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. Então aqui eles dizem que a fiscalização deles é em cima das reclamações. Pô, eu estou há 11 anos reclamando e não tomaram providência. A Copel continua fazendo. Então, senhores, é grande a documentação que eu já mostrei. E aí na semana que vem, ou mês que vem, não sei ainda, eu vou contar a história da Lan House. Só vou ler um parágrafo, porque ele é grande, e depois vou deixar assunto para outra página, né? Boa tarde.
Vou ler como está aqui. Venho este e-mail retratar a minha indignação com o trabalho de vocês, no caso da Copel, porque eles mandaram para a ouvidoria da Copel essa denúncia. Pois estava eu em uma lan house no centro de Curitiba, finalizando um trabalho, quando entra um desses funcionários da Copel, muito extremamente mal educado, gritando no estabelecimento que eu estava digitando o meu trabalho de curso. O funcionário da Copel dizia que ia desligar a luz por falta de pagamento. O rapaz que trabalha na house pediu 2 minutos para que as pessoas que estavam no local, como eu, pudessem terminar os seus trabalhos. Eu, por exemplo, iria perder páginas de trabalho digitado. Com uma falta de educação, de respeito ao estabelecimento, o funcionário da Copel disse que não poderia esperar e que se alguém fosse à frente dele, ele iria dar um soco. Partiria com violência, literalmente ameaçando assim o funcionário da lan house, que já estava constrangido com a situação. O funcionário da lan house não permitiu que ele cortasse a luz. Foi quando o funcionário da Copel empurrou violentamente o funcionário da lan house. Na semana que vem eu continuo o assunto. Só que é interessante, o trabalhador honesto é tratado assim, a pontapé, a socos, corta energia, deixam 398 dias, no meu caso, as crianças do Orleans 341 dias, e os ladrões, a Copel faz acordo. Na semana que vem, lembro lá da história do recado dado? Eu vou mostrar 2 vídeos, pelo menos, que vocês vão ficar estarrecidos com os vídeos que eu vou mostrar. Esse documentário que eu estou mostrando para vocês, que hoje é a 18ª parte, mostra que a Copel parece aquele transatlântico que tombou lá no mar da Itália, que matou 32 pessoas, que o comandante fez uma manobra imprudente e virou transatlântico. Aquele transatlântico, Costa Concórdia, parece a Copel. Não tem comando, não sabe o que fazem, mas essa história, ela não é bem só de culpa do comando da Copel que não age. É os governos que existiram no Paraná de 2003 para cá. Requião, Pessutão, Beto Richa. Sabe que eles não sabem o que está acontecendo? O glorioso Requião, que é o 4º mandato. O tal de Beto Richa, que é o 2º mandato. Essa semana, na segunda-feira, houve aquele lamentável 2 homicídios em Medianeira, onde um suposto marginal matou 2 policiais. Na terça-feira, houve o sepultamento. Quem é que estava no sepultamento? Beto Richa e esposa. Ô, seu Beto Richa, o senhor deveria ter ido no sepultamento do menino de 2 anos em Congonhas, que a Copel passou com o caminhão em cima. Onde é que o senhor estava naquele período? O senhor não foi lá. Sabe por que o senhor foi em Medianeira? O senhor foi atrás de voto. O senhor quer ser reeleito. Para ficar mais 4 anos sem fazer nada. Essa piada que é esse Estado. Então, senhores, por enquanto era isso. Semana que vem, aguarde. Estaremos aí para mostrar o restante do que não foi contado ainda.